Só preciso que alguém diga para mim se está aparecendo uma telinha escrito controle na manutenção. Para mim, não, professor. Não está. Ótimo. Sempre é. Vamos ver se agora aparece. Agora foi. Ok, beleza. Bom, assim, a gente não vai precisar ler todas as telas, nem mostrar todas as telas. Esse material já foi disponibilizado para vocês lerem e acompanharem. A ideia de um controle da manutenção é, é algo, é algo que a gente tem que ter em mente como fundamental para o processo que a gente está querendo implantar de uma gestão de manutenção. Não faz nenhum sentido você implantar ações de manutenção, não faz nenhum sentido você querer planejar se você não tem uma etapa para controlar o que você fez e comparar os resultados. Não faz sentido nenhum, né? Então, o controle da manutenção ele tem a ver com a maneira como que você gerencia, como você administra, né, o teu setor. E normalmente no teu setor você tem as tuas rotinas, que é aquilo para você manter a empresa trabalhando no teu ritmo normal, no teu ritmo atual. E aí, quando a gente está falando em rotina, evitar ao máximo mudanças em relação àquilo que já foi padronizado, isso é rotina. Mas, por outro lado, você também sente que algumas coisas precisam melhorar, precisam ter mudanças, né? Eu preciso mudar de patamar, tem que melhorar algum tipo de resultado. Então, isso é melhoria. Então, existem essas duas maneiras que o gestor tem. Manter a rotina, porque ele sabe que se tiver naquele ritmo, o resultado aparece, e alguma coisa que não está acontecendo, você tem que melhorar, né? Então, os indicadores são a ferramenta que o gestor tem para tomar essa decisão. Quando que ele sai da rotina para melhorar? Quando que ele precisa melhorar, né? Ele tem que ter indicadores para tomar essa decisão. E o controle da manutenção nada mais do que isso. São indicadores, né? São números que refletem o que está acontecendo no setor, principalmente para a gente ou manter a rotina ou saber quando melhorar, quando eu preciso atuar para melhorar, tá? É, os indicadores não são metas. Isso tem que ficar bem claro. Eles estão fortemente relacionados. Um depende do outro. Se eu não tiver meta, para que eu vou usar indicador? E se eu tenho indicador e não tiver uma meta, também não faz sentido, né? Mas não são a mesma coisa. Normalmente, o indicador é algo que tem a ver com quantitativo de um determinado processo. E aí eu preciso que esse quantitativo, esse indicador, essa métrica, seja comparado com algum tipo de alvo, algo que eu estou mirando para melhorar, que é o famoso benchmark, né? Depois a gente vai falar sobre ele. Então, se você está medindo, se você está usando um indicador, você está acompanhando aquele processo, acompanhando aquele item, acompanhando aquele evento, né? E normalmente, usando exemplos, se você quer saber
quanto que uma coisa é pesada, você procura levar essa coisa para algo que meça, uma balança, por exemplo. E aí vai ter uma unidade, vai ter um valor quantitativo, você vai dizer, olha, esse material pesa tanto. A mesma coisa é quando você quer saber qual é o tamanho, você vai lá e tira as dimensões dele, vai usar uma escala, vai usar uma régua, vai usar algum padrão com determinada medida. Então, esse quantitativo são os indicadores, né? No caso da manutenção, nós precisamos medir para entender se o que nós planejamos está dentro do esperado, né? Se o que nós planejamos atende à performance da produção, o que a produção espera, o que a empresa espera, né? Então, indicadores de manutenção são esses itens que nós destacamos para dar essa performance da manutenção. Existem vários indicadores, tá? Os principais indicadores, eles invariavelmente trabalham sempre no resultado que a manutenção dá para a produção, ou seja, o que ele afeta o próprio negócio da empresa, né? Então, normalmente a manutenção trabalha com indicadores que estão ligados ou de alguma maneira confiabilidade ou de alguma maneira disponibilidade. Confiabilidade tem a ver com o projeto. Uma coisa que é confiável é uma coisa que não falha. E a disponibilidade tem a ver com estar pronto para trabalhar. Mas esse estar pronto para trabalhar necessariamente não significa que está confiável. Então, são dois aspectos que estão bem ligados, mas são coisas diferentes e que a manutenção procura, de alguma forma, abordar. A gente vai listar alguns indicadores, mas lá na frente a gente vai detalhar eles. Então, nesse momento, a gente só vai dizer quais são eles, que é o MTBF, o tempo médio de bom funcionamento, o tempo médio ou tempo médio para o reparo, a disponibilidade inerente na máquina, a confiabilidade que essa máquina tem, o custo, que é um indicador que é não só usado na manutenção, em qualquer atividade, necessariamente não precisa nem ser manutenção aí, qualquer empreendimento, uma das coisas mais importantes, se não for maior, é a questão do custo, né? Esse custo você pode apurar ele de duas maneiras. Na verdade, você pode apurar de outras maneiras, mas quanto que você gastou sobre o faturamento da empresa e quanto que você gastou é, pela por quanto de investimento, quanto de sobressalente, o quanto de material que você precisou para fazer essa manutenção. E pode também ter um outro indicador que é chamado backlog, que é um indicador para você gerenciar a sua equipe. Na verdade, desses 8 que nós estamos colocando aí, alguns se destacam ainda mais do que os outros, né? Mas aqui alguns exemplos de indicadores que mais lá na frente nós vamos abordar melhor. Então, aquilo que a gente falou, diferença de indicador e meta. Então, imagine que eu estou preocupado com a confiabilidade. Então, um indicador, por exemplo, seria tempo médio de bom funcionamento, que basicamente é um intervalo entre uma falha e outra. Qual é a média que uma máquina funciona bem? Qual é o tempo médio que ela funciona bem? Essa máquina funciona bem em 6 horas. Quer dizer que
em média, ela começa a trabalhar hoje, agora, 8 da manhã, e certamente, estatisticamente, até 2 da tarde, ela não deve apresentar uma falha, né? Basicamente, esse indicador quer dizer isso. Isso é bom ou ruim? Aí entra a meta. Ou seja, não, eu preciso aumentar esse valor em 10%. Não, isso é muito baixo. Para mim, não resolve. Então, o indicador é MTBF e a meta é aumentar 10%. A mesma coisa, por exemplo, é manutenção corretiva. Ah, eu tenho uma meta de que a minha manutenção nunca fique maior do que 10%. É uma meta, né? E assim sucessivamente, ou seja, a distinção em indicadores e meta. Você pode ter isso para custos, você pode ter isso para qualidade, tempo de execução de serviços, você pode ter isso para previsão de falhas. Ou seja, você pode ter indicadores em função de objetivos, mas que sempre vão estar ligados com confiabilidade ou com disponibilidade dentro da manutenção. Tem coisas que a gente precisa deixar bem claro. Os indicadores, uma coisa que é clara, que não adianta controlar a manutenção, fazer um bom trabalho e os custos ficarem abaixo do esperado. Não, ou acima, melhor dizendo, né? Custos sempre é algo que vai nortear qualquer gestão, empresa ou qualquer tipo de empreendimento. Não faz sentido você ter um empreendimento e ter o custo ser elevado. Não vai sustentar, né? Então, primeira coisa que se tem em mente é que custo é um fator importante, né? Mas, além do custo, né, outros indicadores podem nos levar a tomar decisões boas ou decisões ruins, né? O importante é que qualquer indicador que eu for tomar como meu balizamento de planejamento, ele tem que ser uma sistemática para coleta e tratativa de dados, ou seja, como que eu vou coletar esse dado, de que maneira que eu vou coletar esse dado, como é que ele vai ser tratado, quais são os parâmetros, se é graficamente, se é uma meta. Eu preciso ter em mente isso antes de começar a executar os serviços. Ou seja, isso é uma etapa de planejamento. Então, eu espero que essa máquina tenha um, um MTBF máximo ou mínimo de tanto. É um planejamento. Agora, esse planejamento ele precisa ser baseado em coisa real. Está correto? Né? O, o importante é que esse benchmark, que é... Oi? O professor estava explicando ali, e na hora de concluir a explicação, deu uma travada. Então, assim, Qual, em agora, que parte? nessa última fala, antes de Ah, trocar a vamos voltar. imagem, então, deu uma travada na imagem e no áudio, daí a gente não conseguiu ouvir a conclusão ali, Tá bom. Agora está tranquilo? tá? Tá, beleza. Então, vamos voltar aqui. Essa tela só está chamando a atenção para a gente que o indicador que eu escolher, que eu planejar para aquela máquina, ele precisa ter uma maneira de coletar
e uma maneira de tratar os dados que seja coerente, padronizado, que seja execuível, né? Uma palavra complicada, mas que seja possível fazer, né? E para que tenha-se um controle realmente adequado. Não adianta eu querer fazer um indicador ou cuja maneira de coletar esse dado seja muito complicado. Exemplo, pegar um exemplo aqui doido, né? Eu quero medir a folga de um determinado componente com o outro, uma folga axial. Só que para medir essa folga axial eu tenho tão complicado, é, é tão arriscado que não vai a crescer em nada essa questão aí de eu fazer um esforço muito grande para medir isso e o resultado talvez não seja tão importante quanto outro resultado, quanto outro indicativo que eu vou utilizar. Então, assim, o indicador precisa ser bem pensado e planejado e precisa ser adequado à máquina. Mesmo que a máquina seja nova, eu tenho outras fontes, fabricante, máquinas que são parecidas, e, tem outras maneiras de eu estipular indicadores para aquela máquina de um ponto de partida. Pode ser que eu erre na primeira vez, pode ser, sem dúvida, a mais máquina nova. Mas eu vou melhorando esse indicador à medida que eu vou tomando ações de manutenção e à medida que o plano vai sendo executado nessa máquina. Então, a ideia desses parágrafos é que a gente, quando for estipular indicadores, eles têm que ser de uma maneira que seja bem sistemática, bem tratada, para que ele seja bem interpretado. Ok? Aqui tem uma ideia para nós dessa questão dessa palavra benchmark, que não é a meta. O que é o benchmark? Benchmark é o melhor resultado que se sabe. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, não vamos pensar agora em máquina, vamos pensar em atletismo. Se eu perguntar para vocês qual é o recorde dos 100 metros sem barreira por um ser humano, né? Numa disputa de atletismo, né? Vocês vão dizer, professor, deve estar na faixa aí de 9 segundos e alguma coisa. O, 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 o recordista mundial deve estar fazendo 9 segundos alguma coisa. Esse é o benchmark. Por quê? É o melhor resultado que se conhece no mundo dessa atividade. A quanto é que é 100 metros nado crawl na piscina olímpica, né? Que o cara tem que dar só uma volta e duas piscinas para chegar nos 100 metros. Olha, o melhor de 100 metros é 45 segundos, 42 segundos. Esse é o benchmark. Então, se eu tenho um indicador, se eu uso um indicador numa empresa, não quer dizer que eu vou atingir aquele benchmark, mas ele vai ser o meu norte, como se fosse o meu norte da bússola. Eu vou caminhar naquela direção, né? Talvez eu hoje não consiga. Se eu for um corredor, eu não consigo fazer 9 segundos, vou fazer 20 segundos. Estou longe do tempo do benchmark mundial, mas eu vou colocar isso como uma das minhas metas e vou baixando esse tempo, né? É a maneira que a empresa tem de melhorar a performance continuamente, porque ele tem ali um benchmark naquela atividade que mundialmente é o melhor resultado que se tem. Então, o ato de medir é uma coisa,
o ato de comparar é outra. Não vamos também nos iludir que vamos virar recordista mundial. Não é isso. Mas a gente tem que trabalhar numa direção, num norte, num sentido de ter um resultado sempre melhor. Então, esse processo que a gente está comparando com resultados melhores, isso aí se chama benchmark. Ok? Então, quando a gente estiver fazendo controle numa empresa, esse controle ele não pode começar e depois parar. Não, não tem sentido, né? Isso tem que ser feito continuamente. Porque ali, nessa atividade de controle, é que vai estar as tomadas de decisões. Porque os resultados obtidos, eles em si não significam nada. Né? Porque eu fiquei mais acima ou mais abaixo de um resultado planejado, isso é só número. O que realmente vai modificar ou melhorar a minha gestão são as ações que eu vou tomar, de melhoria, de correção. Isso sim, né? Isso é que vai fazer com que a minha manutenção melhore ou piore. Então, agora, sem esses indicadores, eu não tenho como tomar decisão. Certo ou errado, não sei, porque eu não tenho que comparar. Então, a ideia dos indicadores, eles são muito importantes, mas trabalham em conjunto com a parte de tomada de decisões, a parte de análise e as ações corretivas. Lembrando o que está escrito na norma, a gente já mostrou isso: disponibilidade, manutenabilidade e confiabilidade. Então, a disponibilidade é a máquina estar disponível para trabalhar. Ela pode estar amarrada com arame, ela pode estar soldada com Loctite, né? Ela pode ter sido feita uma gambiarra que não é a situação normal da máquina, mas ela está trabalhando. Agora, a diferença disso para a confiabilidade é que lá na disponibilidade ela está pronta para trabalhar, mas pode falhar a qualquer momento devido a esse, vamos dizer assim, essa gambiarra que foi feita. Agora, uma máquina confiável, ela vai trabalhar, vai desempenhar a função e não vai haver falhas, porque a máquina está confiável, bem diferente. E a mantenabilidade ou manutenabilidade são expressões parecidas, né? Mantenabilidade e manutenabilidade quer dizer a mesma coisa. É essa capacidade que a máquina tem de ser reparada, ou seja, é uma facilidade ou uma dificuldade que eu tenho para fazer a manutenção nessa máquina. E quando a gente fala dificuldade, não é o reparo em si. Muitas das vezes você precisa reparar uma máquina que está a 3 metros de altura. Tem que tirar um motor lá de cima, não tem ponte rolante. Você vai ter que colocar uma corda, vai ter que colocar alguns profissionais, não são uma pessoa que vai fazer. Então, essa dificuldade faz parte dessa manutenabilidade. Fazer um reparo naquele conjunto demora mais do que fazer um reparo num conjunto que está no nível ali do chão, do lado da oficina, e que eu tenho todas as condições de tirar o motor fora. Então, manutenabilidade tem a ver com acesso, manutenabilidade tem a ver com o reparo em si, manutenabilidade tem a ver com o treinamento da equipe, de saber fazer ou não fazer, saber fazer aquele reparo. Então, tudo que envolve
o reparo tem a ver com manutenabilidade. É isso que está envolvido nessa definição aqui. Então, são três coisas que a norma aborda, que são três coisas bem distintas: disponibilidade, manutenabilidade e confiabilidade. Agora, quando a gente está falando de controle, a gente tem que pensar o tempo que a gente quer para o desempenho. Por exemplo, se eu pensei em disponibilidade, esse é um indicador que a gente chama de indicador reativo. Por quê? Já aconteceu, a máquina ficou disponível 95%. Eu não posso mais mudar esse número. Já passou isso, né? Se eu quiser melhorar essa disponibilidade, eu tenho que pensar em ações para frente. Nada que eu possa fazer que vai melhorar um resultado que já passou, né? Então, a disponibilidade é um indicador reativo. Tudo que eu fizer vai aparecer aqui, mas reativamente, né? Agora, tem como eu trabalhar no presente, que é a manutenabilidade, que é a facilidade que a equipe encontra para executar a manutenção de um equipamento. Então, isso é algo que eu posso atuar agora, né? Treino a equipe, melhoro os acessos, coloco ferramentas, posso fazer várias ações para que eu possa rapidamente executar o reparo. Então, isso é algo atual, presente, né? E no futuro entra. Eu estou usando indicadores. Existem indicadores que vão ser reativos, vão me dar a realidade da máquina, o que aconteceu com a máquina, mas eu não posso mudar nada do que aconteceu. Existem indicadores que eu posso atuar para melhorar nesse momento ou após um evento essa facilidade de manutenção para que no futuro eu atinja um, um percentual de confiabilidade que a empresa espera. Então, esses indicadores eles têm a ver com esses momentos em que eles normalmente atuam, passado, presente ou o próprio futuro, né? Bom, até aqui, pessoal, essas telas elas só mostram uma ideia do que é o controle na manutenção. Ah, eu vou colocar agora algumas telas que vão mostrar. Vamos falar dos indicadores em si, realmente. Bom, está aparecendo para vocês a tela escrita indicadores de manutenção? Tá. Ok. Obrigado. Então, assim, ó, nós vamos, então, trabalhar agora com os indicadores. Também vocês vão encontrar essa expressão em algumas, para aqueles que forem trabalhar na área, podem encontrar alguns artigos, algumas literaturas, aparece essa expressão KPI, que são em inglês significa indicadores-chave de performance, né?
Key Performance Indicators. É a mesma coisa, tá? Bom, esses indicadores, eles têm uma palavra em inglês que se chama SMART, que quer dizer inteligente, né? Acho que todos vocês já sabem. E ele tem uma analogia com essa palavra, porque o indicador, ou o KPI, ele tem que ser específico daquela máquina, específico daquele processo, ou seja, eu não posso fazer algo que não tenha a ver com a máquina, né? Eu tenho que escolher um indicador que realmente tenha a ver com a máquina. Precisa ser mensurável, ou seja, é um indicador que tem que ser expresso em algum número, algum valor quantitativo. Não posso aqui usar indicadores nesse momento que são sensitivos. Ah, eu acho que é isso, não. É 15, é 18, é 23, é 34, é 40. Ele tem que ser mensurável, tem que ser atingível, né? Não adianta usar um indicador usando o exemplo aqui dos 100 metros rasos, né? Meu indicador, a minha meta vai ser 9 segundos. Eu nunca vou atingir, eu não sou um atleta, né? Se for para um atleta, sim, mas eu não sou um atleta, não vou conseguir atingir isso. Isso é impossível. Então, a meta, né, desse indicador pode ser agressiva, mas tem que ser fácil de ser atingido. Tem que ser algo que realmente seja execuível, alcançado, realista, sim, né? Tem a ver com as condições da empresa. Eu trabalho na Whirlpool e meu custo de manutenção vai ser R$ 10.000. Ridículo. Isso não faz sentido, né? R$ 10.000 vai ser uma peça de uma máquina que se compra. Então, eu vou trabalhar com metas que têm a ver com a condição da empresa. Talvez essa meta de R$ 10.000 que eu coloquei para custo sirva para uma empresa de uma portinha que tem só uma injetora batendo peças e tem só o dono trabalhando e ele, olha, pode ser até que 10.000 seja muita coisa para ele. Então, tem que ser a realidade da empresa, a realidade que represente as condições, que garanta as condições da empresa. Então, ela precisa ser realista, né? E tem que ter baseado no tempo, né? Tem que ter um tempo para que eu atinja essas metas. Eu vou estabelecer uma meta para daqui a 2 dias acontecer, não. Eu tenho que estabelecer uma meta que eu sei que vou atingir ela em determinado tempo. Eu vou precisar de um tempo para que as coisas aconteçam para me atingir. Então, a sigla do inteligente está por detrás é que eu especifique um indicador que seja daquela máquina, que seja mensurável, que possa ser atingível, que seja realista e que ele aconteça ao longo do tempo, né? Não adianta ficar pensando maluquices que eu não vou conseguir, né? Então, isso é o que nós chamamos de metas SMART. Eu vou estabelecer meta para indicadores que sejam inteligentes, né? Bom, normalmente você pode associar esse indicador à fábrica. Essa fábrica tem várias linhas produtivas. Eu posso não só associar a fábrica, como para cada linha produtiva. Posso associar a uma máquina que está dentro dessa linha produtiva. Eu tenho ali uma linha de fundição, que é um setor produtivo da fábrica. Dentro desse setor, eu tenho
dois fornos, tenho uma máquina de jateamento, tenho uma correia, 3 correias transportadoras, ou seja, para cada máquina eu posso associar um indicador de desempenho, como posso associar para a linha toda, né? Ou para dentro da máquina, imagine que seja a correia transportadora, eu posso colocar para o sistema de acionamento, posso colocar para o sistema de transmissão, posso colocar para o sistema da correia em si, para os mancais, ou seja, eu posso ter objetivo, metas no nível hierárquico que eu esteja estudando. Conjunto, até componente. Até componente eu posso estabelecer metas, né? Existem indicadores que são chamados indicadores de classe mundial. Eu aqui vou apresentar outros indicadores. Deixa eu só ver uma coisa. Existem outros indicadores muito importantes que estão colocados aqui, mas que não é que... por que não é considerado um indicador de classe mundial? Porque nem todo mundo calcula da mesma maneira. Então, um indicador de backlog, que gerencia o quanto de serviço a tua equipe de manutenção ainda tem para fazer, o retrabalho, quanto de retrabalho foi feito, qual o índice de manutenção corretiva, qual o índice de manutenção preventiva, as horas alocadas em ordem de serviço, quanto de treinamento. Todos esses indicadores, eles são indicadores que não são considerados de classe mundial. Por quê? Nem todo mundo calcula da mesma forma. Os que a gente vai apresentar agora, esses são considerados de classe mundial. O primeiro deles, e um dos mais usados, né, é o disponibilidade, o conceito de disponibilidade. O que é o conceito de disponibilidade? Ora, relativamente dentro de uma percentagem de tempo em relação ao total. Então, se eu adoto um tempo de calendário 24 horas por dia, para mim dizer que essa máquina está disponível, eu tenho que ver quanto que essa máquina trabalhou, a jornada dela de trabalho, multiplicar pelo tempo calendário de 24 horas por dia, se ela trabalha 24, se ela trabalha só 16 horas por dia, quantas horas ela trabalha por dia, e aí esse total de horas vai me dizer qual é a percentagem efetiva de tempo que ela realmente funcionou. Então, a conta seria mais ou menos isso, que a gente chama de tempo operacional total. Mas, na prática, aparece por essas duas fórmulas que são colocadas aí, mas a gente vai trabalhar, vamos deixar a primeira, vamos deixar a segunda como em destaque no momento. TOPT, tempo operacional total, dividido pelo tempo operacional total mais tempo de reparo. Isso é disponibilidade. Não esquecendo que elas são interligadas, são coisas diferentes, mas elas são interligadas com confiabilidade e manutenibilidade, né? Então, se eu quiser aumentar a disponibilidade, eu preciso aumentar a confiabilidade, reduzir o tempo de reparo e aumentar as duas ao mesmo tempo, né? Aumentar uma e diminuir a outra. Então, elas são interferidas uma pela outra. Nesse momento, agora, talvez fique difícil para entender o que é
o que cada um interfere na outra. Mas vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor, né? O TOPT, o TRPT. Esse gráfico que está colocado aqui, ó, bem pequenininho embaixo, ele dá uma ideia inicial. Ou seja, a primeira coluna, vamos fazer diferente, vamos fazer assim, ó. Tempo total disponível calendário. Esse é a jornada da máquina. Se eu tiver uma máquina que trabalha 24 horas por dia, todos os dias, todos os meses, o máximo que essa máquina pode trabalhar no ano seria, sei lá eu, né, 7.560 horas. Sei lá. Não, acho que dá mais. 8.000, vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos lá. 24 horas por dia, vezes 30 dias, vezes 12 meses no ano, 8.640. Isso é o máximo. Não tem uma máquina que vai conseguir trabalhar mais do que 8.640 horas por ano. Não existe. Né? Só tem 24 horas por dia. Em média, só tem 30 dias no mês. A gente sabe que tem meses que tem 31. E quando a gente usa um sistema de manutenção, ele leva isso em consideração, mas para efeito de cálculo, a gente não temos que adotar um valor padrão, um mês de 30 dias, embora a gente saiba que não é. Tem meses que tem 31, né? A pessoa pode usar um mês 30,5, pode fazer um valor médio, não tem nenhum problema, né? Mas para efeito de cálculo, só para a gente interpretar. Então, o máximo que uma máquina poderia trabalhar é 8.640 horas. Tá. Acontece que tenha partes desse tempo que a máquina fica parada. O que é isso? A gente chama isso de horas não planejadas. Né? O que são horas não planejadas? Olha, são feriados. Teve um feriado que a fábrica não funcionou. Teve momentos em que as vendas ficaram baixas e ela não produziu para estoque. Ela parou para baixar o estoque, então nesse dia a fábrica não produziu, ou a máquina parou para mudar produto, a linha de produto, né? Foi a programação da produção que parou a máquina. Então tem situações em que daquele tempo lá, 8.640 horas, eu tenho que descontar um tempo em que a fábrica está parada. E aí vai me sobrar um tempo disponível que a gente chama de tempo disponível para carga, ou seja, a máquina pode colocar carga em cima dela nesse período. Né? Porque o resto do dia não, porque a máquina está parada por algum problema operacional. Né? Mas nesse período de carga, tem algumas situações em que a máquina realmente está trabalhando, mas ela falha. E aí tem a ver com a manutenção. Ela quebrou, ela falhou, ela teve alguma perda por problemas de manutenção, né? Falha de equipamento. E aí, se eu descontar esse período, vai me sobrar um tempo efetivo de produção. Esse tempo efetivo de produção nós chamamos de TOPT. Né? Esse tempo aqui nós chamamos de TOPT. Então, nós vamos voltar lá naquela telinha e explicar. O tempo efetivo de produção, que é a última barrinha horizontal, é o que nos interessa. É o que realmente a máquina teve de horas produzidas. Quanto que efetivamente essa máquina, essa máquina trabalhou. E aquele quadradinho, aquele retângulo amarelo
na última linha horizontal de baixo, que está escrito perdas, é quanto a máquina parou por falhas e quanto tempo eu levei para reparar essas falhas, né? Então, nós vamos usar aqui alguns para tentar ilustrar esse conceito. Vamos colocar, vou usar aquela telinha daqui. E eu vou escrever aqui, ó, vou escrever aqui agora. Essa é uma máquina que trabalhou 24 horas por dia, né? Ó, trabalhou 24 horas por dia, vezes 30 dias, vezes 12 meses, então ela teria que trabalhar 8.760 horas por ano, né? Ela não trabalhou isso porque teve 10 dias de feriado, tá? E a empresa estava parada, então ninguém estava trabalhando. Então, se ela trabalha 24 horas por dia, são 10 dias vezes 24 horas, né? Então, 10 dias vezes 24 horas são 240 horas que ela parou por problemas de não planejado. Então, vou colocar aqui, ó, do lado. 240 horas. Bom, como ela tinha 8.760 horas, que era a jornada dela, e 240 ela ficou parada, então eu vou facilmente concluir que essa minha máquina ficou para carga, né? De carga, ela ficou aqui 8.400 horas. 8.520, né? 8.760 menos 240 vai dar 8.520, se eu não ferrei a conta, né? Isso aqui, ó, é o tempo de carga que ela está disponível. Só que ela começa a trabalhar, né, ao longo do ano e houve várias falhas de manutenção. Houve uma falha, levei 5 horas para reparar. Voltou para funcionar de novo, teve outra falha, levei 8 horas para consertar. Se eu somar todas essas perdas, né, eu vou ter, por exemplo, chutar aqui um valor de 580 horas de manutenção. Aqui, ó. 580 horas de manutenção. Então, o meu tempo operacional total, ele vai ser, né, o meu TOPT, o tempo de carga que ela deveria ter, menos as 580 horas de manutenção, que parou, a máquina parou por falha. Então, eu vou ter efetivamente 7.940 horas. 7.940 horas. Ou seja, essa máquina ela teve um tempo operacional efetivo, ela trabalhou efetivamente, né? Colocando aqui agora, ela trabalhou 7.940 horas efetivamente. O que é o conceito de disponibilidade? Ora, a gente vai olhar para a formulazinha lá. A formulazinha lá, voltando, voltei demais, ó, tá lá.
TOPT sobre TOPT mais tempo de reparo. Tempo operacional total, tempo efetivo que ela trabalhou, dividido pelo tempo efetivo mais o tempo de reparo. Ou seja, o tempo operacional total foi 7.940. O tempo de reparo foi 580. Então, essa conta da disponibilidade, né, essa conta da disponibilidade, que eu vou colocar aqui no canto, vai ser igual. E que efetivamente ela trabalhou 8.520, 7.940 horas. Dividido por quê? TOPT, os mesmos 7.940, mais TRPT, que é 580. Então, a gente diz que a disponibilidade dessa máquina é 7.940 dividido por 8.520. Então, isso dá 0,9319. Né? Ou seja, isso aqui é que nós dizemos que se chama um indicador de disponibilidade. Essa máquina ela ficou disponível 0,93 e se nós transformarmos em percentual, ela ficou em 93,19% do tempo disponível. E ela teve 580 horas de manutenção que, se eu comparar com 100%, né, a gente tem um outro indicador que aparece para nós, que é muito paralelo, que é o de indisponibilidade, que é o 100% menos o 93,19%. Esse indisponibilidade nada mais é do que o complemento para chegar a 100. Vai dar 6,81, já transformando em percentual. Ou seja, quando a gente diz que uma máquina está 93,19%, significa que é o percentual do que ela deveria ter trabalhado, se não houvesse nenhuma falha de manutenção. Isso aqui é o conceito, né? Mas antes disso, eu não posso esquecer que eu não posso penalizar a manutenção porque a fábrica ficou parada, porque faltou luz na fábrica, porque a produção parou para trocar o ajuste na máquina. Isso não tem nada a ver com a manutenção. Essas horas para manutenção são não planejadas. Para a fábrica é uma outra coisa, né? Para apurar quanto que a máquina ficou indisponível, isso é uma outra história. Entra todos os tipos de falha. Para manutenção, para apurar performance de manutenção, não. Só entra as falhas que têm a ver com a manutenção. Então, se eu calculo a jornada de trabalho, que está calculada aqui no canto à direita, 8.760 horas, que é 24 horas por dia, desconto os dias que a fábrica ficou parada, 240. Me sobra 8.520, é o tempo de carga que efetivamente teria que essa máquina trabalhar. Porém, ela começa a trabalhar e acontecem as falhas, olha, não tem como evitar. Quanto mais a máquina ainda for menos nova, for uma máquina mais antiga, mais falha vai ter. Se eu somo todas essas paradas
e acho 580 horas de manutenção, ou seja, eu parei essa máquina X vezes, lá 20 vezes no ano, e todos os tempos de reparo que eu tive somou esse valor. Então, se eu desconto isso do tempo de carga, me sobra um tempo operacional efetivo, ou seja, o quanto que ela produziu, 7.940 horas. Então, se eu pegar esse valor e dividir pelo tempo de carga, eu vou achar que essa máquina ficou disponível 93,19 ou ela ficou indisponível 6,81. São duas maneiras de você dizer a mesma coisa, né? Na verdade, a indisponibilidade ela é muito mais usada para máquinas, para processos que trabalham 24 horas por dia. Que como as máquinas não param, então é mais fácil apurar os momentos de perda, que vão ser poucos. Normalmente, numa empresa que trabalha 24 horas por dia, é razoável dizer que ela tem 1%, 2% de perda, né? Não é mais do que isso, né? Ah, professor, então o que é bom de disponibilidade? Olha, segundo a Abraman, as máquinas no Brasil, em média, têm uma disponibilidade em torno de 90%. Varia um pouquinho. Mas isso é um indicador, é um benchmark, professor, vamos seguir isso daí. Olha, eu acho melhor você seguir um indicador que seja o melhor resultado de uma fábrica que seja igual à sua ou de uma máquina que seja igual à sua, né? Esse indicador da Abraman, ele calcula de diversas empresas no Brasil, de diversos processos, de diversas máquinas diferentes, e isso é um indicador. Tem mais a ver com como está evoluindo a manutenção no Brasil como um todo, mas para a sua máquina, para o seu processo, esse não é um bom indicador. Seria um melhor você pegar um indicador da melhor máquina que seja igual à sua, que você conheça, que tenha aí que possa servir para você de benchmark. Aí eu acho que vai ser efetivo, né? Então, esse indicador, ele é um dos mais utilizados na manutenção para poder avaliar o sistema, como que as tuas máquinas estão respondendo, né? Quando você vai planejar, faz um plano de manutenção, muitas das vezes você recebe, às vezes, uma delegação perversa. A empresa chega e diz para você, olha, eu não quero que essa máquina fique mais do que 2% indisponível. Ou seja, ele está querendo dizer que tem uma disponibilidade de 98%. Mas isso não foi avaliado se a máquina tem condição de dar. Muitas das vezes se delega um indicador sem se conhecer a realidade da máquina. Quando se roda o plano de manutenção e se faz o controle e tem os resultados, se chega a um resultado que essa máquina não consegue dar mais do que 95%. Né? Ou seja, aí a manutenção vai ter que manter essa rotina de 95% e buscar esses 3% de melhoria, se a empresa quer realmente trabalhar com 98%. Né? A máquina não consegue dar 98%. Ela tem diversos problemas, tem problema de projeto, tem problemas de equipe, tem que treinar, a manutenabilidade dessa máquina é muito ruim, difícil de fazer manutenção, então tem que dar treinamento, tem que preparar a ferramenta, tem que fazer uma opção de coisas para que eu diminua o tempo de reparo, e se eu diminuir o tempo de reparo, eu vou aumentar o tempo operacional total.
como consequência, eu vou aumentar a disponibilidade. Então, aquela afirmação que nós falamos ali, ó, eu vou voltar aqui para essa telinha. A disponibilidade é função da confiabilidade e da manutabilidade. Para mim ter confiabilidade, essa máquina tem que estar cada vez mais disponível e tenha menos tempo para fazer reparo. Então, tem que aumentar a confiabilidade dela, diminuir as falhas, reduzir o tempo que eu levo para fazer reparo, ou as duas coisas, né? Nem sempre é possível as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a disponibilidade é uma função da própria confiabilidade da máquina, do projeto da máquina, do quanto ela é confiável e da maneira como eu consigo fazer manutenção nessa máquina. Então, se ela é uma máquina que eu consigo fazer uma manutenção rápida, eu vou diminuir o tempo de reparo, como consequência, vai aumentar o tempo operacional total e aí vai aumentar a minha disponibilidade. Tá? Então, esse é um dos indicadores bastante utilizado pela manutenção, que é um indicador de disponibilidade. Perguntas sobre este indicador especificamente? Alguma? Está claro esse conceito aqui de jornada de trabalho, por que eu diminuo essas horas? Óbvio que vocês vão fazer alguns exercícios para assimilar isso, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu queria, se vocês entendem a sequência colocada. Eu saí de um tempo calendário, tempo total, que eu tenho que conhecer. Eu disse aqui que essa máquina trabalhava 24 horas por dia. Se eu disser que essa máquina trabalha agora 16 horas por dia, 2 turnos, essa conta é outra. Eu agora estou com uma conta que é 16 horas vezes 30 dias vezes 12. Ou seja, essa máquina agora vai trabalhar 5.760 horas por ano. Se eu fizer essa conta agora, considerando essa jornada de 16 horas, né? Vamos destacar ela aqui, ó. Se eu considerar essa jornada de 16 horas agora, esse meu tempo operacional vai passar para 5.520. Então, esses 5.520 menos 580, né, considerando agora a alteração que nós fizemos, 5.520 menos os 580, nós vamos ter 4.940. E agora a minha conta vai ser 4.940 sobre 5.520. 4.940 dividido por 5.520. Então, agora eu tenho uma performance de 88,94. Ou um indicador, ou uma disponibilidade de 11,16, né? De cabeça, não sei se está certo. Acho que está. Vamos lá. Então, olha só. Eu troquei a jornada agora, em vez de 24 horas por dia, para 16 horas por dia. E naquele outro exemplo, que era 24 horas, a disponibilidade tinha dado 93, agora a disponibilidade deu 88. Claro, se a jornada diminuiu, né, e eu mantive as mesmas
horas de perda, de falha de manutenção, de reparo de manutenção, vai diminuir consideravelmente a disponibilidade da máquina. Uma máquina com 88% de disponibilidade é uma máquina com bastante problema. Eu diria para vocês que é uma máquina que vai ter muitas horas de corretiva, né? É uma máquina que tem uma manutenabilidade muito baixa e é uma máquina provavelmente com confiabilidade bem de média para baixa. Então, essa é uma máquina que vai precisar fazer algum tipo de melhoria, revisar alguma coisa nessa máquina para que eu consiga. Claro que eu vou rodar esse plano, vou atuar onde eu tive falhas, vou melhorar meu planejamento, esse número vai melhorar um pouco, mas vai chegar um ponto tal que eu não vou conseguir mais fazer com que essa disponibilidade aumente. E aí eu estou limitado no projeto da máquina, estou limitado na manutenabilidade, estou limitado na confiabilidade da máquina. Então, o indicador de disponibilidade ele é bastante útil para a manutenção por diversos aspectos. Primeiro, para apurar o resultado da manutenção para a produção, né? Quanto que a máquina está disponível, quanto que ela parou para reparos, isso atrapalha a produção. Então, o indicador serve para isso, né? Outro importante é para apurar como é que está a qualidade do projeto dessa máquina, se ela tem muitas ou menos, poucas ou muitas falhas. Quanto mais falhas eu tiver, pior vai ser o projeto. E quanto mais tempo eu levar para fazer esse reparo, menor manutenabilidade ela tem. Então, eu preciso atuar na equipe, preciso atuar nos dispositivos para melhorar essa manutenção. Eu preciso alguma coisa fazer para que eu tenha melhor resultado. Então, o indicador de disponibilidade, ele é, sem dúvidas, um dos indicadores mais utilizados dentro da manutenção, pelo gestor de manutenção, para avaliar resultados na equipe. Ok? Dúvida, pessoal, sobre esse indicador aí, sobre esse tema? Todos estão por aí? Todos estão acordados? Não. Estou aqui, senhor, só Todos... tenho dúvida. Estamos por aqui. Beleza. Se estão acordados, é muito bom, né? Assim, alguns não estavam aí no início, né? Eu só vou recapitular essa visão aí do nosso curso só para... Os dias estão diferentes, porque às vezes, eu vou corrigir isso depois, é que às vezes um curso ele anda diferentemente do outro. Mas normalmente é mais ou menos por aí. No primeiro dia a gente trabalhou numa aula híbrida, em que vocês tiveram atividades para fazer e viram o conceito de que é manutenção. Depois de uma aula síncrona, vocês trabalharam os conceitos da norma e tiveram uma visão estratégia da importância da manutenção. Tiveram uma aula também híbrida sobre principais estratégias. A gente viu o que é manutenção através das posturas de manutenção preventiva e corretiva, quais as estratégias que estão por detrás, que a gente pode refazer. Né? Vocês tiveram uma atividade, depois refizeram, melhoraram bastante os conceitos em estratégias.
Depois vocês tiveram uma aula híbrida especificamente sobre técnicas preditivas, 2 aulas, nós tivemos trabalhando esses conceitos, destacamos mais as técnicas preditivas de mecânica, análise de vibração, principalmente medição de valor global, ultrassom, análise de óleo, contagem de partícula, ferrografia, e também trabalhamos numa aula de leitura a questão da termografia. Depois a gente trabalhou aí numa aula síncrona, material de leitura básico, para a gente entender quais os modelos de gestão e referência que estão à disposição do gestor para ele se basear e definir qual o modelo que ele vai trabalhar. E aí nós estabelecemos um modelo, propomos um modelo para esse nosso curso, que é baseado na melhoria contínua, ou seja, crescimento gradativo dos resultados, da qualidade da manutenção, crescimento da equipe, ou seja, é um modelo que, se eu quiser trabalhar numa empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, ele pode ser aplicado da mesma forma, não depende de recurso, não depende de investimento, depende de ele estar melhorando a cada etapa, com o que tem, né? Esse modelo, então, ele baseia-se em 3 etapas. A primeira etapa é o planejamento. A gente viu as noções e quais as etapas que são necessárias, né? A gente trabalhou aí as informações necessárias para se ter desses equipamentos para a gente começar esse planejamento. Definimos pelo menos vimos como é que é uma regra para se definir a criticidade. Normalmente isso dentro das empresas já existe, mas foi dado um exemplo de como você pode definir uma criticidade para um equipamento. E a gente está trabalhando no plano mestre de manutenção para essa máquina. Como elaborar? Na aula passada, que teve a Semana da Cultura, nós transformamos em aula síncrona, foi um material que eu disponibilizei, que ali fala bem exatamente como é que é feito o plano, como é que ele se compõe, né? E hoje a gente começou a falar da parte de controle que tem a ver com os indicadores, né? A gente está começando a trabalhar os indicadores. São 6 indicadores. Nós acabamos de ver um hoje, que são os indicadores, o indicador de disponibilidade, né? Bom, visto isso, eu queria alertá-los que foi colocada no site uma atividade para vocês iniciarem a desenvolver essa questão do plano de manutenção. Ela vai ser em 2 etapas. Nesse momento, a gente vai fazer a estruturação do plano. E eu coloquei, acho que coloquei, peço até perdão, eu vou checar depois se realmente eu não estou falando besteira, se eu realmente coloquei ou não, mas se eu não coloquei, eu coloco rapidinho. Um exemplo para vocês, e aí eu vou ver se eu mostro ele aqui. Deixa eu ver. Acho que é este. Divisão estrutural. Está aparecendo para vocês? É uma árvore bonita aí? Tá. Sim, prof. Essa árvore bem bonita, centenária. Tem aí um bom tronco, tem aí os galhos, tem aí os ramos e até chegar aí nas folhas. Basicamente, é esse exercício que a gente vai fazer, que a gente viu lá no plano inicial de manutenção. Então, essa é uma máquina que vocês conhecem, né? A ideia é trabalhar com máquinas que se conhecem para não gerar
exatamente essa questão de desconhecimento do que a máquina faz e de quais as funções dela. Então, não daria para colocar aqui a fresadora, né? Nem o torno CNC, porque nenhum de vocês abriu para ver como é que faz. Então, não vai ajudar. Para se fazer a divisão estrutural, eu tenho que conhecer a máquina, tem que ter visto a máquina, tem que saber o que ela faz para dividir bem. Então, o exercício que foi passado, que é o início do plano, é para desenvolver a estruturação dessa máquina em conjuntos, ou TAG, né, que são as etiquetas, ou a divisão estrutural, ou a árvore do equipamento. Então, partindo do equipamento conhecido, a gente vai fazer o diagrama funcional. Dessas funções, nós vamos desdobrar essas funções para poder saber quais os conjuntos que podemos eleger, né, elencar aqui nessa máquina. Obviamente que a gente precisa ter conhecimento de quais são os nomes dos conjuntos que compõem. Aqui está colocado aqui os principais nomes. O diagrama funcional é uma máquina que realiza operações de função de diversos tipos de materiais. Uma definição simples, ninguém está entrando aqui exatamente do que a máquina é. Mas para que ela serve? Ela é isso aí, né? Bom, o que entra na máquina? Entra energia elétrica, a peça que eu quero furar, e essa máquina precisa de um operador. Ela não funciona sozinha, né? Bom, o que sai dessa máquina? Aquela energia elétrica que eu transformei em energia mecânica suficiente para realizar aquela furação, a peça furada, a peça acabada, e vai gerar perdas. Essas perdas são restos de materiais, cavaco, pode gerar aquecimento, se eu não usar refrigeração, pode gerar fumaça, enfim, vai me gerar algumas perdas ali, nesse processo. Eu tenho que transformar isso nos conjuntos que eu quero. Então, aqui em vermelhinho, eu vou elencar quais as funções que precisam ter nessa máquina para que a energia elétrica seja transformada, para que a peça bruta seja acabada, que o operador opere e que gere perdas. Então, tem que ter algo que transforme energia elétrica em mecânica. Ponto. Precisa ter uma capacidade para transmitir o movimento. Tem que ter. Tem que ter uma capacidade de realizar a furação, seja, não adianta eu transmitir o movimento e a ferramenta não conseguir furar. Não, tem que ter uma capacidade de furar, né? Eu preciso controlar, esse troço não pode ser incontrolável, né? Eu tenho que poder limitar esse controle de movimento para poder controlar isso. E a máquina tem que ser capaz, né, de se sustentar, obviamente. A máquina não pode sair, furar e sair andando. Ela tem que estar estruturada, física, sustentada, senão não funciona. Então, se eu conseguir identificar bem, eu tenho aqui 5 funções que eu preciso identificar na minha máquina. Eu coloco aqui do lado isso que eu identifiquei e, no fundo, aqui já está pronto, mas eu vou transformar isso na codificação, na estruturação, no tagueamento, na árvore estrutural da máquina. Então, é uma furadeira 01. Quem é que transforma energia elétrica em mecânica? É o sistema de acionamento. Nessa máquina, o sistema de acionamento só tem uma botoeira e um motor, não dá nada. Então, o conjunto de acionamento é o 011, o sistema de acionamento é o 01, o conjunto do 01 primeiro é o A, botão, e o B, o motor elétrico.
O sistema de transmissão é aquele que transmite o movimento, o próprio nome já está dizendo. Do motor, aquele movimento do motor, eu vou levar lá para o cabeçote, para poder fazer a furação. Então, é o segundo sistema. O terceiro sistema que é capaz de realizar as furações é justamente o cabeçote, cuja ferramenta que vale destacar é o mandril. Bom, professor, o cabeçote tem outras coisas sim, mas vão entrar como peças, ou do cabeçote ou do mandril. O que vale a pena destacar como conjunto é o mandril, né? O conjunto de fixação da ferramenta. O sistema de regulagem são justamente limitar o curso da ferramenta, quanto que a broca abaixa, pode abaixar e pode levantar. E quem já trabalhou naquela furadeira sabe que tem um limitador, tem um curso que eu posso regular, e aí eu posso movimentar manualmente dentro do limite, ou, se eu não quiser limitar, eu trabalho manualmente e eu mesmo vou controlando o furo, o corte. Então, tem o curso da ferramenta, tem o curso da mesa, são maneiras com que eu posso limitar esse movimento. Ou limito o movimento da ferramenta, ou limito o movimento da mesa. E o conjunto estrutural é aquele que vai me sustentar, é a mesa em si, é a coluna, é a base. Muito pouca coisa para fazer nessas peças de manutenção, mas é um conjunto que precisa ter. Então, se eu mandar um mecânico, olha, eu preciso trocar a correia da furadeira 01. Qual é o endereço para mim trocar essa correia? Olha, o endereço na ordem de serviço vai ser F1-01.02. Cadê a correia? Está lá dentro, ela é peça. Está dentro do sistema de transmissão. O histórico vai ser todo em cima do F1-0102. Ali vai estar todas as ocorrências de correia, todas as ocorrências de polias, a chaveta da polia que quebrou, a tensão da correia, tudo vai estar ali, né? E assim como os outros ocorrências vão estar dentro dos conjuntos que estão colocados ali. Então, isso vai ser colocado como didático para vocês, e vocês têm uma tarefa para ser feita de um equipamento que é muito simples. Eu vou ver se eu mostro para vocês aqui agora, né? Esse equipamento para vocês é bem tranquilo. É impossível que alguém não conheça esse tipo de equipamento. Está aparecendo para vocês o equipamento? Tá no Por enquanto, slide ainda. não. É, Oi? por enquanto só tá no slide. Não está aparecendo? Ah, que pena. Tá o fluxo dos conteúdos do curso. Tá, ok, vamos tirar. E não apareceu para vocês, então, da furadeira nada? Da furadeira apareceu, né? Sim. Ah, tá, que susto. Pera, é aquele da árvore lá, né? Isso, apareceu, né? Apareceu. Tá, que susto. Tá, vamos ver agora, então, esse que eu quero mostrar para vocês do equipamento que vocês vão dividir. Apareceu agora? Na bicicleta. Agora apareceu só. Pois é. Essa é a oitava atividade, em um primeiro momento, tá? Fazer a divisão estrutural em conjuntos, sistemas, conjuntos, subconjuntos desse equipamento.
Observa que é o equipamento que é usado diariamente num trajeto de ida e volta de 30 quilômetros. 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. O diagrama funcional já está pronto. Tá? Vocês só vão desdobrar as funções e criar o código. A bicicleta é essa daqui. Tá? Professor, tem uma bicicleta que tem um outro. Não, esquece. A bicicleta que vocês vão dividir é essa daqui. Pode existir, em termos de bicicleta, pode ter um monte de bicicleta. Bicicleta de corrida, bicicleta de entrega. Não, é essa aqui. Esquece as outras bicicletas, os conjuntos que tem são essa aqui. Então, aqui nessa bicicleta, eu vou precisar ter um sistema de direção, um sistema de transmissão, um conjunto estrutural, um conjunto das rodas. Como é que eu divido isso aqui para ficar uma coisa lógica? Lembra, não é para entrar em noia, né? Putz, não fiz uma divisão coerente. Você só não pode colocar a roda no sistema da estrutura. Não faz sentido. Não pode colocar o freio misturado com a direção. Não faz sentido. Né? Desde que você não faça coisas ilógicas, a divisão que você fizer e que se a sua equipe entende, perfeito. Ninguém vai questionar. Não é essa a questão. Tá? A questão é saber dividir bem, criar uma estrutura para que todos entendam. Se ela é diferente da outra, não faz a menor diferença. O importante é que tenha um código que a sua equipe saiba aonde realizar as atividades de manutenção. Para não ter 27 estruturas, fica meio inviável para mim corrigir, nós dividimos em grupos. Né? Os grupos estão colocados lá no SIGA e cada grupo, então, fará esse reúnem aí no Meet e façam a divisão estrutural do grupo, sugerida do grupo. E aí vocês vão definir os códigos. Né? A próxima atividade ainda em cima desse equipamento, vocês vão fazer as ações de manutenção para essa máquina. Então, a ideia é usar uma máquina muito simples, porque, mais uma vez, não é para entender da máquina, é entender a metodologia. Se vocês entendem a metodologia, vocês conseguem fazer isso para qualquer máquina. É só passar a entender a máquina. Bom, é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Há alguma dúvida sobre isso? De quantas pessoas é o grupo? Acho que todos têm 5, só um grupo que tem 6. O professor já dividiu, então? Já. Tá. Beleza. Desculpa, olha, eu como não conheço, se alguém não manda Facebook ou não curte as coisas ou não dá like de um para o outro, eu não sei. Né? Essas coisas vocês vão me perdoar, porque eu não sei, porque eu não convivo o dia a dia de vocês. Então, eu fiz uma divisão, pode ser que alguém que não fale com alguém. Não quero causar saia justa, mas eu não tenho como adivinhar, né? A não ser que no início vocês me dissessem, fulano não fala com ciclano, fulano não fala com outro. Como eu não sei adivinhar isso, então eu fiz uma divisão do meu jeito. Peço desculpa se vai ferir alguém, mas é uma maneira que eu fiz para dividir. Espero que não cause problemas, tá? Deixa eu só ver quem está aí. Ana Maria Reni está por aí. A Bruna está aí. A Camila está por aí também. A Daimar está aí. O Gabriel Alexandre está por aí. O Gabriel... Não, acabou os Gabriels. Helena está aí. A Isabela.
o José Vitor, a Maria Isabel, o Mateus. O Romero não estava aí? Mateus e o William. O Romero acho que já saiu. Bom, pessoal, alguma coisinha mais? Alguma outra colocação? Não? Acho que tá tranquilo. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me acionam lá e eu estou aí disponível para esclarecer, tá bom? Boa semana para vocês, bom dia, até a próxima. Tchau, Até, boa professor. semana. Obrigada. Tchau.